A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região a palestra realizada por Andréia Alvernaz, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite a todos. Que o amado Mestre Jesus nos abençoe e Maria Santíssima possa nos cobrir com o seu manto de amor e luz. Inicialmente, nós agradecemos à Rádio Ponte Nova por mais esta oportunidade concedida ao grupo da Fraternidade Irmão Frites, possibilitando-nos levar aos ouvintes os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. O tema proposto para o estudo de hoje é Ano Novo, Tempo de Renovação. Após vivenciarmos as expectativas ao longo desses 365 dias, relembrarmos recentemente o nascimento do nosso Mestre Jesus, um movimento de mudança nos impulsiona nas metas que lançamos para o ano seguinte, nas reformulações que projetamos para o ano novo. É o fim de um ciclo e início de outro, passando a ser para todos nós um momento de reflexão. Será que eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era no dia 31 de dezembro de 2019? O que tenho feito para tornar a minha vida mais útil, verdadeira e correta? Quais têm sido as minhas posturas diante das situações que a vida me apresenta? Tenho sido instrumento do bem, exercitando a paciência, a caridade, a fraternidade com aqueles que fazem parte de meu convívio? O que mudou em nossa vida? Nós passamos por grandes desafios, dificuldades, conquistas materiais e espirituais. O que tudo isso representa na personalidade que eu sou? Eu consegui me tornar um ser humano um pouco melhor neste ano? Eu me esforcei para isso? Narra o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que Jesus encontrava-se na Galileia quando disse a todos: modifiquem-se, porque o reino de Deus é chegado. Ele diz que estamos aqui para melhorarmos, para vivermos o reino de Deus dentro de nós. E para modificarmos algo em nós, certamente, o primeiro passo deve ser nos conhecermos. A respeito, Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, perguntou ao Espírito Santo Agostinho qual o caminho prático para o indivíduo melhorar, fazer mudanças. E ele respondeu objetivamente: é preciso que o indivíduo se conheça. E Kardec, como um cientista, um discípulo de Pestalozzi, em seguida, quer saber a maneira prática de fazer o autoconhecimento. Então responde Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim do dia, eu interrogava minha consciência, refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever. E no dia seguinte, reforçava o que era bom e me esforçava para corrigir o que era mal. Foi assim que passei a autoconhecer-me. Ele nos ensina: reflita, observe, procure indagar a si mesmo se podia ter feito alguma coisa melhor. Faça um balanço de suas atividades diariamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, Kardec afirma que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas imperfeições, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, desenvolve um trabalho de autoanálise que lhe proporciona um autoconhecimento de maneira mais constante em sua vida. Ele percebe os seus erros no início e consegue corrigi-los com mais facilidade. E o convite de hoje é o seguinte: em relação ao ano de 2020, examinemos a nós mesmos,
Vejamos o que fomos, o que fizemos e o que podemos fazer diferente no ano de 2021. Para isso, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Opinião Espírita, nos auxiliará através da mensagem Examinemos a Nós Mesmos. Ele diz nesta mensagem que o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Em seguida, ele nos apresenta alguns aspectos que nós devemos observar para saber se estamos melhorando ou não. O primeiro aspecto diz respeito ao relacionamento. Como estão os nossos relacionamentos? Nós estamos nos relacionando bem? A nossa convivência dentro de nosso lar está sendo mais pacífica? Essa é uma questão importante para avaliarmos quando estamos pensando em melhorar, porque nós vivemos em sociedade e necessitamos nos relacionar uns com os outros para evoluirmos. O segundo aspecto é das atividades doutrinárias. Ele pergunta, porque esta mensagem é toda baseada em perguntas. Quanto você se envolveu a mais nas atividades doutrinárias? No estudo, no trabalho, na assistência, na evangelização? Temos colaborado com mais alegria na seara do Senhor? Prossegue André Luiz. Seus remorsos diminuíram? Você está se arrependendo menos das coisas que fez? Se a resposta for sim, significa que você está aprendendo a decidir melhor, com mais tranquilidade. Outra pergunta que ele faz é: estudas mais profundamente a doutrina que professas? Qual a diferença entre estudar e estudar profundamente? Chico Xavier, quando começou a trabalhar com o espírito Emmanuel, recebeu dele a seguinte incumbência: Chico, sugiro que leia o Livro dos Espíritos, porque isso vai ser a base de nosso trabalho. Em uma semana, Chico leu todo o livro. Em seguida, Emmanuel lhe perguntou: Chico, leu o livro? Sim, Emmanuel, li. Diga então para mim, o que é prolegômenos? E Chico disse, o quê? Você não leu direito, Chico. Vai ler de novo. Essa palavra está lá. Após, Chico foi lendo mais devagar. Olhou o significado de prolegômenos no dicionário e desta vez demorou 1 mês. Quando voltou Emmanuel, disse Chico, agora li tudo. Leu mesmo? Então responda. Qual é a diferença entre o átomo e o anjo? E Chico, o quê? Emmanuel fala. Isso também está lá, Chico. Leia com mais calma desta vez. E Chico começou a ler o Livro dos Espíritos novamente. Agora demorou um longo tempo para terminar. E quando acabou, falou para Emmanuel todo feliz. Terminei de ler o Livro dos Espíritos. E Emmanuel finalizou. Então agora, Chico, estude o Livro dos Espíritos. Percebemos que quando nós ficamos na superfície, não enxergamos as belezas que estão no fundo e perdemos a oportunidade de compreender e assimilar melhor o conteúdo estudado. Por isso, a importância de estudarmos profundamente o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Continua André Luiz. Você está mais alegre ultimamente? Mas como? Diante de tantos reveses. Ora, a nossa alegria, como diz aquele hino da alegria cristã, é o bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Por quê? Porque ela vem de dentro. Ela não está esperando os estímulos externos para se manifestar. Se estivermos com a nossa consciência tranquila, estaremos alegres e serenos. Certa feita, Francisco de Assis estava regando um jardim
e perguntaram para ele: o que você faria se soubesse que iria desencarnar amanhã? Ele responde: continuaria regando o jardim. Simples assim, porque ele estava em paz com a sua consciência. Outras perguntas elaboradas por André Luiz na mensagem Análise. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Entendes melhor a função da dor? Tenhas orado com mais frequência, com mais fervor? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? E finaliza André Luiz. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez, já será mais difícil. Portanto, meus irmãos, não fazemos ideia da feliz oportunidade de estarmos encarnados. Por que deixar para a próxima reencarnação? Se hoje temos as condições de que necessitamos para o nosso progresso moral, na próxima, quem sabe como, em que condições retornaremos? Será que teremos a oportunidade de estarmos tão próximos, com a facilidade conjugal, consanguínea, ou uma proximidade física que nos garanta esse entendimento? Não vamos adiar. E depois daquele balanço espiritual, nós podemos até planejar as questões materiais em nossa vida. Mais que justo que a gente se programe e progrida materialmente quando isso é possível. Mas além disso, planejar moralmente as nossas ações é primordial para todos nós. O que vou fazer este ano para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia? Traçar metas, planejar. O que posso fazer de melhor? O que posso dizer sim que antes eu dizia não? Quais as virtudes que pretendo desenvolver em mim? A paciência, a serenidade, a humildade? Certamente alcançaremos bons resultados com o nosso esforço, persistência, sempre dando um passo de cada vez. Lembrando que a nossa evolução se dá progressivamente. Estabelecidas as metas, como superarmos as nossas fragilidades? Lembramos então de Paulo e Estevão, para muitos o maior romance da literatura mediúnica, pela sua importância, pela sua profundidade. Após a conversão de Saulo na estrada de Damasco, ele ficou 3 anos no deserto e quando retornou, encontrava-se angustiado. Pretendia levar os ensinos de Jesus a todos. Estava disposto a se modificar realmente. Um ano novo íntimo batia a porta de seu coração. Mas como superar as fragilidades para cumprir a meta proposta? Paulo, então, em dado momento, adormece e, em desdobramento pelo sono, no plano espiritual, encontra sua amada noiva Abigail, que havia falecido há tempos, e pergunta para ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Em outros termos, como faço para alcançar o programa de Jesus, começando hoje? Abigail, então, segurando as mãos de Saulo, começa a apresentar o que é conhecido por muitos como o programa da Abigail. 4 passos. Ama, trabalha, espera e perdoa. Quando Abigail olha nos olhos de Paulo e diz: ama Paulo, Emmanuel diz que ele entendeu imediatamente que o amor é a maior realização que um ser humano quer ter. Ele percebeu que nós nos enriquecemos no amor.
Veja a delicadeza de Emmanuel ao escolher as palavras. Nós não enriquecemos de amor, mas no amor. O amor transforma os acontecimentos de nossa vida com um novo colorido. Em seguida, Paulo pergunta: como vou conseguir me enriquecer no amor, Abigail? E ela apresenta para ele o segundo passo. Trabalha, Paulo. E às vezes a gente pensa que trabalhar é sair realizando afazeres. Mas Paulo entendeu que trabalhar seria trabalhar as próprias imperfeições. Seria trabalhar o seu íntimo. Abigail, muito mais que palavras, entendeu que ele precisava burilar cada dificuldade que tinha internamente. Que o primeiro que precisava ser vencido era ele. Se não conseguisse vencer a si mesmo, não conseguiria vencer as dificuldades do mundo. Mas ele percebe que essa atividade teria muitos percalços. Nesse trabalho, em muitos momentos, ele não ia saber como se portar, como conduzir. Daí, ela apresenta para ele outro conselho. Espera, Paulo. Paulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Entendeu que nunca poderia perder a esperança, por mais que o objetivo parecesse distante, que o caminho parecesse muito pedregoso. Ali não deveria desanimar, deveria continuar amando, trabalhando e tendo esperança que, se ele persistisse nesse propósito, ele conseguiria alcançar todos os objetivos. E o último passo foi porque Paulo indagou: como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura e respondeu: perdoa, Paulo, a aqueles que não te entenderem, que se opuserem a seu caminho de redenção. Diante das resistências, perdoa, Paulo. Então, diante deste ano que se inicia, vamos lembrar de perdoar aquelas pessoas que, porventura, cometerem erro conosco. Mantermos a nossa esperança para que no trabalho aprendamos a amar. Lembremos também do auto-perdão, em especial, quando observarmos algum desagrado da retrospectiva que fizermos. Se por um lado constata-se o equívoco, por outro surge a esperança de ser cada dia melhor, de fazer diferente. Vamos identificar o equívoco como uma etapa da evolução, necessário para o nosso crescimento espiritual. Vamos aprender com o erro, amadurecendo, tentando fazer diferente com a experiência que ficou. O espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ressalta a importância de não cultivarmos a culpa. Nos orienta a sairmos do arrependimento e agirmos de maneira correta, edificante. Diz Joana: reabilita-te do erro, através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. No mais, ante qualquer dúvida, de qualquer desafio, lembremos da inesquecível e luminosa exortação de Jesus. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, eu sou a luz do mundo. Ele nos ensina a capacidade que temos de nos tornarmos também luz e edificarmos esse mundo diferente, que caminha para um novo amanhecer, passo a passo, a cada dia mais, para a regeneração. Necessário regenerarmos os nossos corações, edificando o reino dos céus em nós. E Jesus fala para nós como naquela época, como diante daqueles homens e mulheres que viviam na Judéia, nos convidando à vivência do amor,
do restabelecimento íntimo, do reequilíbrio. Devemos proteger a nossa casa mental com o pensamento otimista, o equilíbrio e a esperança. Se tanto almejamos por paz, devemos pautar a nossa conduta pela paz. Dificuldades e tribulações sempre haverá. E Jesus nos alertou sobre isso quando diz: no mundo tereis tribulações. Mas elas não são maiores que a nossa fé, do que a nossa capacidade de reconstruir, de criar e retirar mesmo da dor e do sofrimento, como nos ensina Leon Denis, a experiência necessária para que possamos cumprir aquilo que é o objetivo fundamental de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais iluminados e auto-aprimorados, irmãos uns dos outros, vivendo a fraternidade e a caridade. Então, que possamos ter diante das experiências vividas e do ano que se passou gratidão. A psicologia da gratidão ensinada por Joana de Ângeles. Gratidão por tudo, até mesmo por aquilo que num primeiro momento não venhamos a compreender ou sequer aceitar. Porque aquele aprendizado se fez em nossa vida e a partir dele podemos crescer e nos iluminar. Sejamos gratos à vida, que possamos nos permitir o amor no seio doméstico, nos ambientes sociais que convivemos, o exercício do perdão e da misericórdia, o convite à renovação e ao recomeço, que possamos recomeçar com esperança e certos de que a vida nos permite esta oportunidade e que jamais retornaremos aos nossos ofícios tarde demais, porque pela misericórdia e pelo amor podemos reiniciar a jornada, renovarmos atitudes e nos tornarmos pessoas melhores. Feliz Ano Novo a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.